Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma curiosidade do livro de Filipenses. Vamos falar sobre a humildade de Jesus. Aquela linda passagem de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, quando Paulo fala aos irmãos em Filipos que vocês, cada um de vocês, tenha em vós a mesma atitude de Cristo Jesus. Qual é essa atitude? Paulo vai dizer que é humildade. O que significa essa humildade, conforme Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2? É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Eu não sou especialista em grego, mas a ideia dessa palavra humildade, que consta ali no capítulo 2 do livro de Filipenses, é uma junção de duas palavras que significam uma disposição de mente para ser modesto, uma disposição de mente para considerar os outros superiores a si, uma disposição de mente para se humilhar. É uma característica que nasce no coração, que nasce na mente, não é algo que se faz simplesmente pensado para você convencer outras pessoas de que você é humilde. Simplesmente você é, porque a sua mente está transformada para ser aquilo que você está fazendo. Então, ter a mesma atitude de Cristo Jesus sendo humilde é realmente deixar Jesus governar a sua vida e você ser semelhante a Ele nas suas atitudes em relação àquilo que Ele é. E Ele verdadeiramente demonstrou atos de humildade. Na verdade, nós, cristãos, queremos sempre estar em posição superior. Nós queremos sempre estar em posição de liderança, por exemplo. Nós queremos poder usufruir da liderança. Nós somos chamados para ser líderes, nós somos chamados para ser cabeça. Verdade isso. Jesus quer trabalhar isso nas nossas vidas. O Espírito Santo quer nos usar os nossos dons, liderar a nossa própria vida para liderar e ajudar pessoas a crescerem em Cristo Jesus. Isso faz parte, mas Jesus ensinou que vocês não sejam como as coisas desse mundo, aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o líder. Seja humilde, se considere menor do que os outros, se considere servo de todas as pessoas. Sim, se você está servindo as pessoas, você está com disposição correta de mente e de coração para liderar pessoas. A liderança é uma liderança servil. E essa mesma ideia surge aqui no capítulo 2 de Filipenses. Paulo está dizendo isso. Jesus, embora sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziando de si mesmo. Vamos pensar assim, Jesus era Deus, não tomou por usurpação ser Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo para se tornar servo, e servo de todos, ele serviu a todos. E continua dizendo que ele assim se tornou semelhante aos homens. Nós fomos criados à semelhança de Deus, mas para nós voltarmos a ter a semelhança de Deus, Jesus encarnou e tornou-se semelhante aos homens, se tornando servo, se tornando humilde por completo. A maior humildade de todas da história. Jesus se humilhou por completo, se tornou homem, se tornou semelhante ao homem, com possibilidades de pecar, por exemplo, de possibilidades de errar, de falhar, de sentir dor, de morrer, coisas que Deus não pode acontecer com Deus, mas Jesus se fez homem e se tornou semelhante a nós para que, por causa dele, da sua graça e da sua ressurreição, nós nos pudéssemos voltar a ter a contemplação do propósito de Deus e nos tornarmos semelhantes agora à imagem de Deus por causa de Jesus. Ele se humilhou e esse ato de humildade tem que servir de reflexão para a gente. E a gente vai continuar dizendo, ele se tornou tão humilde, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A humildade de Jesus, ele se colocou à disposição de Deus para cumprir a justiça de Deus. O homem precisava morrer para que a justiça de Deus fosse saciada e para que nós pudéssemos ser salvos, um justo precisava morrer. Em outras passagens bíblicas, a Bíblia vai dizer que Deus não encontrou justo sequer nessa terra. E foi por isso que Jesus encarnou e veio, se humilhou, se fez servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa humildade, o texto vai continuar dizendo que trouxe a ele uma autoridade. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e ao nome de Jesus, dando o nome sobre todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo joelho e ao nome de Jesus toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele se tornou rei. Agora a autoridade foi reconhecida. Ele está sobre todos. Ele sempre foi soberano, mas agora a autoridade do nome de Jesus ganhou poder nessa terra. E foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra por causa do nome de Jesus e por causa dessa obediência dele, por causa dessa humildade
humildade dele. Então ele recomenda a cada um de nós, recomenda aos filipenses que eles sejam humildes, tenham a mesma atitude de Jesus. E essa atitude de humildade é considerar os outros superiores a si. Estar disposto a servir a todo mundo. Estar disposto a servir as pessoas por causa do Evangelho. Servir as pessoas porque Jesus me serviu primeiro. Estar disposto a servir as pessoas pensando, servindo as pessoas, eu estou servindo a Jesus. O mesmo Jesus que me serviu humildemente. Então, esse ato de humildade nós temos que contemplar, nós temos que existir, esse tem que existir nas nossas vidas. É o primeiro, talvez, grande fruto que um cristão tem que aprender. Antes dele querer ser grande, antes dele querer ser qualquer coisa no meio evangélico, no meio cristão, dele de querer fazer coisas em nome de Deus, ele tem que aprender a servir, ele tem que aprender a ser humilde, ele tem que aprender a considerar os outros superiores a ele mesmo. Ele tem que descer ao pó. Uma das outras origens da palavra humildade no grego é voltar ao pó. Então, voltar a ser o menor de todos. Então, essa é a grande ideia de ser humildes, que nós possamos ser verdadeiramente humildes como Jesus foi. Que isso possa servir de reflexão para cada um de nós. Era uma das curiosidades do livro de Filipenses, uma das passagens mais lindas e extraordinárias da Bíblia, é essa que consta ali em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso número 11. Então leia, reflita sobre isso e que você tenha a mesma atitude de Cristo Jesus ao tratar e a se relacionar com as pessoas. É isso que eu tinha para falar, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.